Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui com o programa 3 Neurônios, número 113. Isso. E mais uma vez com o nosso neurônio convidado, o Elcio Ribeiro Júnior, que dessa vez eu vou explorar ele um pouco. Vamos começar com ele, Pedrinho. Vamos começar com ele hoje. Sabe por quê? Porque o Elcio faz parte de uma coisa extremamente importante que precisa acontecer, está acontecendo lentamente, mas vai acontecer se Deus quiser. O Elcio trabalha com a área de transportes no Brasil, mais especificamente na área ferroviária, que está jogada às traças, desde que resolveram que iam estrangular nosso país, fazendo com que todas as cargas e todas as riquezas sejam transportadas por rodovias. Então, ele trabalha tanto com a área, se eu estiver errado você me corrige, com a área ferroviária, como com a área fluvial, que nós temos rios fantásticos aqui, navegáveis, e que podem desafogar e facilitar a vida do brasileiro. Baratear. Bom, parece que eu ouvi isso ontem, que a rede ferroviária baixaria em praticamente 60 e alguma coisa por cento, seria mais barato? Não, a rede ferroviária é umas 20 vezes mais barata que o transporte rodoviário. E a rede fluvial, sim, é 100 vezes mais barata que o transporte rodoviário. Ele e o pai dele estão trabalhando nisso. Fala um pouco sobre isso, Elcio, porque eu acho que isso é importante para quem está nos ouvindo. Eu acho que a gente pode começar com um entendimento claro de qual é o momento regulatório que a gente vive aqui no Brasil, né? O que antes era atividade puramente estatal, foi criada essa ideia e esse conceito de concessão, criado não, né? Ele foi importado, esse conceito de concessão, na qual o Estado simplesmente transfere o monopólio público para o monopólio privado. Exatamente. Tá? Então, assim, não existe uma possibilidade de qualquer pessoa desenvolver qualquer tipo de transporte mais eficiente sem que o Estado tenha que defender o monopólio do concessionário hoje. E quando eu falo monopólio do concessionário, não é do ferroviário, eu estou falando do rodoviário, entendeu? Se a gente tivesse uma expansão hoje da malha da rede ferroviária brasileira, isso ia ocasionar um caos em todas as concessões rodoviárias, dado o preço praticado, dadas as estimativas de tráfego e volume que essas rodovias têm, e o que torna praticamente impossível a gente implementar o que é o efetivo interesse das pessoas. E que dado também o tempo que isso está funcionando dessa maneira, quer dizer, Sim. Isso já está totalmente arraigado. Para mexer com isso é uma complicação. Desde os anos 50, né? Quando o Juscelino Kubitschek resolveu implantar uma indústria automobilística aqui. Exatamente. E aí então começou uma série de ataques, uma série de ataques ao sistema ferroviário maravilhoso. A Companhia Paulista de Estrada Hidroviária eu não conheço. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro, da qual eu herdei umas açõezinhas nos meus antepassados, era a melhor companhia do mundo em eficiência, qualidade dos trens, serviço de bordo, etc. Foi liquidado. E de maneira canalha, eles confiscaram não só as vias, como as florestas que ela tinha aqui nos arredores de São Paulo. Eu devido à idade, quando era criança, tipo 10 aos 14, aos 15 anos, eu fui várias vezes, eu sou gaúcho, fui várias vezes para o Rio Grande do Sul, saindo daqui da Estação da Luz, indo até a cidade da minha família, Erechim. Eram 2 dias de viagem de trem, com leito, com carro-restaurante, etc. Uma viagem que era de 2 dias, mas agradabilíssima. E tem uma lembrança nostálgica desse tempo muito boa. E não era caro. E a família inteira, dois apartamentos, tipo apartamento, 2 cabines, né, no trem,
A gente almoçava, jantava no trem, etc. E era um passeio. Eu dei para um amigo nosso uma revista dos anos 40, onde a companhia inglesa Cook, que depois virou Wagon Leeds Cook, vendia passagens de trem de São Paulo a Buenos Aires. Exatamente. Era esse trem mesmo. Exatamente. Ele passava, anúncio, descia e ia até Buenos Aires. Aliás, num dos artigos que eu escrevi na Morachá, eu falo até de um personagem importante da comunidade judaica inglesa, que era um dos caras que implantou todo o trecho lá do Rio Grande do Sul para frente. O meu bisavô, mesmo que era engenheiro, construiu para os ingleses, lá no Rio Grande do Sul, trecho de ferrovia. Exatamente. Tanto que a filha mais velha, a irmã mais velha da minha avó, nasceu no Rio Grande do Sul. Olha, nós hoje estamos, veja, não que eu ache errado, porque eu acho que isso é parte da solução. Nós hoje, se os caminhoneiros pararem, para o Brasil, que é uma coisa que nesse momento pode ser até legal, porque eles parando, quem sabe a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam da maneira que a gente acha que tem que acontecer. Tirar o poder, esse poder de império do STF, do Congresso, só apertando na jugular. E aí os caminhoneiros podem fazer esse serviço para a gente. Mas se tivesse o transporte fluvial e o transporte ferroviário, a gente não estaria na mão de uma situação que pode estrangular a economia do país. Como já estrangulou uma vez. Já estrangulou a maio do ano passado. Exatamente. E ontem foi dito aí na nossa reunião que parece que há 1.500.000 caminhoneiros autônomos. Ou seja, a dimensão. A dimensão do troço. E como eu disse antes, isso é uma situação estabelecida, ou seja, para mudar isso não é simplesmente por decreto, ou simplesmente, quer dizer, o trabalho que o Elcio e o pai dele estão fazendo é um trabalho assim de uma importância assim absurda, falta adjetivo para isso, porque o Brasil só vai se desenvolver se isso for levado a efeito. Os benefícios diretos e indiretos disso são impressionantes. Você não pode pensar num país no século XXI, um continente como o nosso, continental, sem malha ferroviária, sem malha fluvial. Você vai para os Estados Unidos, os trens cortam o país inteiro. Aliás, os Estados Unidos começou a crescer realmente quando a ferrovia cruzou de este a oeste. Costa a costa. Coast to coast. Quando eles conseguiram reunir a linha férrea cruzando de um lado a outro, aí que se deu a grande expansão dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem lugares aqui que são inacessíveis. Não, o pior é que havia uma malha ferroviária importante que foi destruída propositalmente. Né? Eu uma vez comprei num sebo um mapa da malha ferroviária brasileira dos anos 20, mais ou menos. Né? Claro que dei para um amigo meu que só estuda esse assunto rodoviário, ferroviário. Não conhecia nem o Dr. Elcio, nem o Elcio Filho naquela época. Mas eu andei muito num ramal da Mogena, que ia até Poços de Caldas, que foi desativado. Eu fui para Varela uma vez de trem. E lá em Poços de Caldas tinha as minas de bauxita, que era um minério estratégico, do qual se faz o alumínio, né? E, enfim, chegou a ter lá uma produção lá importante. Sobraram os laboratórios lá, que outros amigos meus precisaram fazer uns testes com os minérios que eles retiraram de umas minas que eles têm a concessão lá no norte do país, e como estava abandonado o laboratório lá, então pelo menos teve esse uso para fazer os testes lá. Enfim. Não só existe uma parte relevante da malha ferroviária que está desativada. Não pode ser reaproveitada, né? Eu não sei se as bitolas de hoje são iguais. Não, isso foi proposital também. Isso foi proposital. Tem que tirar tudo. Toda a construção ela foi feita para não dar certo. Exatamente. Eu queria voltar, Elcio, com você, para que você brevemente, não tão brevemente, à vontade,
mais brevemente. Desse uma pincelada de como é que está a situação hoje, do trabalho que você e teu pai estão fazendo, como é que você vê esse futuro o mais próximo? Eu sei que está longe de qualquer coisa, mas como é que você vê isso? Um dos principais problemas, inclusive com o que está acontecendo no Ministério de Infraestrutura, é o seguinte: o governo, ele ainda, apesar dele ter todas as diferenças de viés que ele tem, ele se mantém no mesmo fluxo de trabalhos que vinham sendo desenvolvidos nos últimos anos. E isso em decorrência de a maior parte dos funcionários que estão lá são os mesmos. São os mesmos. Exatamente. Então chegou ao cúmulo do absurdo de uma das pessoas da NTT, numa apresentação que eles estavam fazendo lá no prédio da Fiesp, e ela disse o seguinte: nós estamos trabalhando com os projetos principalmente de ferrovia, que estão inseridos de rodovias, em que estão inseridos em manchas eleitorais de deputados, para que a gente consiga o apoio deles para continuar esses trabalhos e eles se beneficiem desses trabalhos concluídos. Ou seja, eles estão só fazendo rodovias em benefício da campanha eleitoral dos deputados. Então, peraí, você me deu um gancho para entrar num outro assunto. Pedrinho, chega mais para cá, você Opa, fica com o rosto cortado. Tá ótimo, meia boca. Não, é o seguinte. Eu vou botar um assunto aqui para a gente discutir, que é o seguinte: o que você falou me deu o gancho. Por exemplo, não adianta, mudou o governo, quer dizer, mudaram as moscas. Mudaram as moscas, a merda continua a mesma. Então, vamos lá. E vamos complementar com 1 milhão de moscas não podem estar equivocadas, como a merda você também. Eu também, bom, claro. Então, é o seguinte. Estamos aí com o novo governo, brand new, Bolsonaro, fazendo coisas incríveis, conseguiu botar lá o Brasil, o Mercosul junto com a União Europeia, maravilha, porra, brilhante. O Trump foi lá, deu um show de bola, chamou o punk atômico lá para apertar a mão na fronteira. Com isso aí, talvez ele já tenha assegurado a vitória na próxima eleição, porque, porra, deu uma ajeitada geral com a China, falou com os chineses lá, tudo bem, o 5G vai foder todo mundo, mas não tem importância, pode vir. Então, tá tudo legal. Só que os filhos da puta, com perdão da grosseria, continuam lá. Então é o seguinte, por exemplo, o Bolsonaro foi lá e tirou a FUNAI dos Petralhas, tirou o INCRA dos Petralhas. Aí vem o Barroso, que pinta de bonzinho lá no STF, e devolve tudo para os mesmos bandidos de antes. Então, vamos lá, tá na mesa. Como é que funciona esse negócio? Bolsonaro arruma, STF desarruma. E como é que fica? O que eu vejo é o seguinte: o sistema é tão perverso que na área que eu estudo, de mercado de capitais, o monopólio do melhor trecho ferroviário do Brasil, o mais rentável, está na mão de uma empresa privada chamada Cosan Logística, que tem subsidiárias que antigamente chamava ALL Logística, Ferrovias, etc. E dizem que os ingleses, funcionários lá dessa empresa, estão maravilhados, estão comprando eles ações para deixar para as famílias, e eles veem que é a galinha dos ovos de ouro. Sim, né? sim. E aí então... O problema é que a galinha pode morrer de velha. É isso aí. Agora, Tem uma piada. que um dos principais problemas do Brasil é a falta de segurança jurídica. É claro. E eles ainda não entenderam que a segurança jurídica não vai operar em benefício. A insegurança jurídica não vai operar em benefício deles. Mas enfim, mas eles são ingleses, né? Então, é como você falar. Pô, estão com cerveja quente, então um casal dirige na dos meus esquerda. avós, nos anos 50, foi para Londres e tinha um dia assim como hoje, assim, com sozinho, meio bicho. Aí entra o mordomo, é um hotel chiquíssimo, fala assim: Good morning, ladies and gentlemen, today is a glorious day. Vai lá, abre a janela, abre a cortina. A senhora e o senhor eram nascidos em Araraquara. E na língua tupi era a morada do sol. Aí a mulher fala para o marido assim:
Coitados, né? Eles não sabem o que é sol. É verdade, é verdade. Então, é isso aí, eles não sabem o que eu é. Eu sou do tempo, costumo dizer que eu sou do tempo, que na Inglaterra não tinha sol. Hoje tem. Não sei o que eles fizeram, ajeitaram o Thames, limparam. Eu sou do tempo que o Thames era sujo e que o sol não aparecia, que tinha fog. Hoje na Inglaterra, pô, você vai para lá, tem sol. Eles, às vezes. Às vezes. Exatamente. É como nos Estados Unidos, lá em Salt Lake City, por exemplo, se você visitar Salt Lake City e não estiver chovendo, você é um privilegiado. Aliás, é uma merda. É uma Porque merda. o homem falou assim, né, o lugar é aqui. Porque eles não aguentavam ir para lugar nenhum. Como nós aqui no Brasil, não aguentamos mais, tá todo mundo... Para quem é mais ou menos doidinho como eu, que assiste, talvez você que é mais jovem assista. Tem um desenho animado feito só com recorte de papel, que se chama South Park. Você já viu? Sim. O South Park tem um dos capítulos em que eles contam a história não dos Amish, mas dos... Shakers. Não, Quakers, sabe esses que pode casar com um monte de mulher, Eu sei, Mormons. Então, o principal lá, o gordinho, que é desbocado, etc. Ele quando estão contando a história do descobrimento do livro de ouro que eles descobriram, que fundou a religião, então soa uma música e ele canta babababacão. Babababacão. Então isso é para os babababacões, né? Então, acho que no caso aqui é bababacães. Babababacães. Exatamente. Você tem alguma coisa para os cães, né? Tem. Porque eu me chamo Pedro Chaves. Então na faculdade muita gente brincava que eu era o Peter Key, né? O Peter Key. E do Peter Key para Peter Cão foi um pulo. Né? Porque eu mordo. Você morde. Exatamente. Eu sei que ele morde. Nunca me mordeu, graças a Deus, ninguém tem amigo. Então é isso, quer dizer, e no fundo, as melhores coisas que falam sobre você, primeiro precisa ser amigo, que tem a liberdade, que te conhece o suficiente. Segundo, quando é sarcasmo, não existe melhor comunicação do que o sarcasmo. Pois E hoje o pessoal reclama de bullying. Eu, por exemplo, na escola, vocês estão olhando minhas orelhas aqui, não estão muito saltadas, né? Mas quando eu era moleque, era uma coisa assim que parecia... O meu apelido era Dumbo. Eu nunca me irritei com isso. Eu simplesmente não ligava. Aliás, recomendo, para quem tem algum apelido que não gosta, a melhor coisa que você pode fazer é não ligar. Se você não ligar, as pessoas param, morre o apelido. Agora, você chamar o Batoré de Batoré, o Batoré é o Batoré. Aliás, quem devia estar ofendido é o Batoré, não o Alcolumbre. O Alcolumbre é o álcool deslumbrado. Álcool deslumbre. Um alumbre. Exato. O Alcolumbre devia se sentir homenageado porque ele não chega aos pés do Batoré. Mas ele ficou Tiririca. Ficou Tiririca. Em nome daquele outro... Boçal. Vamos chamar. Boçal. Eu digo que é Boçal. Senhoras e senhores, o programa acabou, a gente se divertiu, espero que vocês tenham se divertido. O Elcio vai dar um recado para vocês. Aperte o botão que ele fala melhor que eu. O sininho. Se inscrevam no canal, clica no sininho para ativar as notificações, curte esse vídeo, manda para todo mundo. Xingue, morda, compartilhe, morda, xingue, brigue com a gente. É o que nós queremos. Um beijo para todos. Tchau.